E hoje em dia a gente está com essa outra questão agora, né? A gente viu essa questão lá no Rio de Janeiro, né? A prisão do MC Pose, né? Por conta de ser acusado de apologia justamente porque usa a música dele. Só que só uma música dele realmente tem né? Você estava comentando isso comigo? Cada, tipo, 8 músicas ele fala alguma coisa relacionada ao crime. Mas eu não conheço muito a obra dele também nesse ponto. Eu nem questionei a prisão do MC Pose, porque eu não conheço o inquérito, a investigação, então eu não sei opinar em relação a isso. O que eu vi foi um tratamento diferenciado dado a ele, que foi dado a Rogério Andrade, que foi dado a Roberto Jefferson e tal. Então isso causou uma certa polêmica. A polêmica maior, acho que foi até essa, né? Porque realmente as músicas, a gente não vai entrar nisso, porque nós não somos nem... Eu nem sei interpretar isso. Nem sei interpretar também. Nós não somos pesquisadores, né, de nenhuma universidade para dizer se a música tal está fazendo apologia, né, apologia ao crime ou não. Enfim, a gente ouve, obviamente, eles até dizem, né, que tem uma certa lógica, porque eles contam o que acontece na favela. E a gente vê muita garotada mesmo de classe média alta, fora da favela, que ouve e curte a música. É ouvido em muito lugar. É muito ouvido. Ele, né? Agora, tem que se investigar. Porque a gente sabe que o Comando Vermelho, o PCC, eles têm muito dinheiro para poder realmente, né, estar investindo em alguma coisa, mas isso tem que ter investigação profunda. O Pose e o Oruan já sacaram que isso daí é problema. Exatamente. Já sacaram. Eles já estão mudando um pouco de posicionamento. O Pose já tá aparecendo com Bíblia na mão. O Oruan já tá falando que não sabia que a tatuagem que ele fez do Elias Maluco seria algo mudando o discurso. Estão mudando o discurso. Já tem um pouco de mudança de discurso, porque eles estão vendo que é prejuízo essa questão. Mas assim, por exemplo, vamos lá. Quando os caras tiraram a vida do Thiago Folha, o TH, ele morreu na operação do BOP e tal, que ele era chefe da Maré, ele tinha um segurança que chamava Daniel Falcão, o Gotinha, ou Zé Gotinha. Era um rapaz aí de uns 19, 20 anos, e que ele tinha um Instagram explodido, assim, 100 mil pessoas. Isso. Ele aparecia em vídeo ostentando carrões, com música de funk, com uma série de coisas. E quando o Gotinha foi morto, o Instagram dele passou de 100 mil para 240 mil seguidores. Exatamente. Isso é um fenômeno que até esse momento eu tô tentando entender também. E aí a gente passa pela questão da glamorização, não sei o que, do cara tem... Olha só esse rapaz aí, Vilela, o Gotinha. Ele era segurança e ele foi morto pelo BOP durante a operação. Estava do lado do TH. E assim, tinha mais foram 3, né? Foram 3. E aí dobrou o número de seguidores. E, cara, o stories dele, depois de morto, tava divulgando o Tigrinho. Exatamente. Mas sabe o que é isso? Que loucura, parece que o irmão dele tá mantendo o contrato. Sei. E aí o cara morreu, mas tá bombando. Cara. E a gente não... Quer dizer, aí depois que o cara morre, a gente fica... Tigrinho. E ganhando mais dinheiro, porque dobrou a quantidade de seguidores, tá? Exatamente. Então, tá chegando mais gente. E o Tigrinho... Nem como processar o cara, tá morto? Não. Pois é, exatamente. Quer dizer, na boca miúda, eu tô falando que estão dizendo que é o irmão dele que tá mantendo pessoas. Alguém tá mantendo, com certeza, né? Agora, é um absurdo, né? Agora, e é interessante você ter tocado isso, que a gente pode entrar num outro assunto, Joel. O TH foi morto numa operação que a Polícia Militar disse assim, foi uma operação cirúrgica. Um grupo bem pequeno de policiais militares do BOP, tropa de elite, foi lá e enfim, eles resistiram à prisão, né? Pelo menos essa informação, e acabaram sendo mortos. Ele, o TH... O Tigrinho, o Tigrinho. Olha o ato falho. O Tigrão. O Gotinha e o outro. E nisso aí, a tropa do BOP, né, esse grupo foi, né, que legal, beleza, ficou dias de glória, né, e dias depois aconteceu a tragédia no Santo Amaro, numa festa junina. Um pequeno grupo do BOP entrou e acabou tendo um tiroteio e acabou morrendo um rapaz e mais 5 pessoas foram feridas, né? O menino jovem, né? O Eros, né? Foi uma coisa chocante, né? E foi o BOP.
Foi o mesmo BOPE que num dia foi ovacionado, glorificado ali por ter matado, enfim, matado os bandidos, né? E depois o mesmo BOPE que teve o seu comandante e o comandante do BOPE e o comandante do COI, do Comando de Operações Especiais, que manda no BOPE, manda no GAN, né? Que foi exonerado. E os 12 policiais que estavam nessa operação foram afastados do cargo. O que a gente observa aí? Quando eles foram exonerados, ao meu ver, né, a gente observa que eles foram exonerados sem que a polícia, sem que o governo falasse, nem com comando, né, para saber o que aconteceu. Porque a gente precisa saber o que aconteceu para ter um erro tão grave numa operação dessa. E a gente não pode... Toda vez que ele fala, parece que ele não sabe formular uma frase, cara. Não, é verdade. Assim, eu não sei, cara. Ele aparece e parece que ele sempre tá... Parece que ele sempre tá num banho-maria, assim, numa água morna, né? Bom, enfim, naquela situação, o que eles fizeram? Né? O comandante, o secretário de Polícia Militar, exonerou dos dois sem... E sequer ouviu, né? Porque não é possível. O que aconteceu? A gente precisa saber, óbvio que foi uma coisa grave, geralmente tem que exonerar, mas tem que também saber exatamente o que aconteceu. A gente sabe que o Ministério Público está tentando investigar, tem uma perícia, está tendo uma perícia, inclusive, independente, e é um outro problema do Rio de Janeiro, que é a perícia. A gente não tem uma perícia independente. A nossa perícia, a perícia do Rio de Janeiro, ela é atrelada à Secretaria de Polícia Civil. Enquanto em 20 estados aí, a perícia científica, né? A perícia científica, ela é independente, ela não é atrelada. Até porque se o crime é cometido por um policial, tanto policial militar quanto policial civil, tem que ser uma coisa mais, né, assim, como aqui em São Paulo. A perícia é completamente separada das polícias, porque tem que ter isenção. E a gente tem que acreditar. E a perícia é a alma da investigação. E a gente vê muito pouco investimento em perícia. Essa que é a realidade, infelizmente. Né? É interessante essa história do Eros aí para explorar novamente o hibridismo, né? Que é essa guerra presencial, né? E virtual. Mas eu acho que não tem separação mais. O celular acabou virando parte do nosso corpo e é isso. Já não tem mais. Os caras começaram a espalhar foto do menino fumando o que diziam ali ser talvez uma erva, um baseado, e já começou a rodar em vários perfis que o moleque seria envolvido com alguma coisa, sendo que o moleque era trabalhador. Sim. Carteira assinada. Trabalhava, inclusive, no mesmo escritório do pai, na mesma empresa. Exatamente. Então era tipo garoto pai de uma criança de 2 anos. É 2 mortes, né? O menino morre, e aí depois você mata a reputação dele. Porque o que eu vi de gente compartilhando, apareceu lá. Eu coloquei a notícia no meu Instagram, e policiais, inclusive, falam assim, não, tá certo, tem que observar o que aconteceu e tal. E aí tem os caras que eu acho que são lambibotas, talvez, e eles nunca conseguem entender. Falar de segurança pública é um inferno. O ano que vem vai ser pior ainda. Porque isso, segurança pública, que vai definir a política. No ano que vem? No ano que vem. Né? O Zema já foi lá para El Salvador, todo mundo já tá marcando para ir lá, para pegar uma onda na bucalização. E aí, velho, o que acontece? Tem os caras que eles não querem ouvir sobre segurança pública, eles querem que você confirme o que eles acham, o que eles têm ódio. E aí o cara apareceu e falou assim, mas esse cara aí era tava usando umas coisas junto com os caras que era do CV e tal. Eu falei, você sabe se ele é bandido? Então afirma isso pra mim, por favor. Aí o cara desaparece. Então ele joga isso daí. Mas isso fizeram com a Marielle. Com a Marielle também. A mesma coisa, quando a Marielle foi assassinada, tentaram dizer, quer dizer, né? Que ela tinha envolvimento com tráfico. Quer dizer, quando é sempre assim. Por isso o combate da fake news, desse tipo de informação. Porque quando você espalha, começa a colocar, isso vira uma bola de neve. A gente teve uma desembargadora no Rio de Janeiro que acabou, né, tendo quase um problema porque ela começou a divulgar a história da Marielle. Depois ela teve que se retratar. É verdade. Teve essa fita aí que ela precisou se retratar, né? Ela divulgou uma fake news sobre a Marielle. Quem? Eu acho lamentável. Uma desembargadora. Tá. Ela compartilhou uma fake news da Marielle e aí ela acabou tendo que se retratar porque era mentira. Ela só
Compartilhou sem checar e tal. Exatamente. Por raiva mesmo, né? Tá. As redes sociais têm esse negócio de mexer muito com o afeto das pessoas, e na segurança pública é pior ainda, né? Porque a pessoa ela tem que ela escolhe um lado e já era. Eu vou dar um exemplo para você que a época da prisão do Pose, eu cobri nesse seguinte sentido, tá? A prisão do Pose foi espetáculo, a soltura foi espetáculo. E quando eu falo espetáculo, pessoal, não tô falando a parte boa, não. Tô falando que pode ser espetáculo dos horrores mesmo. Mas são imagens, vídeos que mostram um pouco do que tá essa crise, né? Esse é o problema. Torcida. É a crise de torcida. Não, porque realmente... A gente tá vendo essa guerra aí, né? Galera, cai uma bomba, morre gente comemorando. Cai bomba, morre gente do outro lado, gente comemorando, e é isso. É uma loucura, né? É a tecnicidade que tempos, da guerra, né? Que tempos. Mas eu vejo que cara, principalmente no X, você parece que é impelido a fazer isso. Eu vejo umas postagens de umas pessoas fazendo com tanto preconceito, tanta raiva, que dá vontade de se responder e se fala, cara, eu não vou entrar nessa, porque é pra isso que são feitas essas coisas mesmo. Tem gente que tá lá só pra provocar. Você pode publicar qualquer coisa. Depois do terceiro comentário é o inferno. Desce muito rápido pra garra do capeta. Total. Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar você maior respondendo cuidado. uma pessoa que tá querendo argumentar para 3, xingando outras, vão para outras questões, e aí vai descendo o nível cada vez mais, e gente só querendo engajamento para tipo, me notem, entendeu? Exatamente. E aí vale qualquer coisa. Olha lá, ó. Olha só. Cara, isso é uma imagem que o Brasil tem o Brasil tem uma capacidade de gerar imagens absurdas, né? Olha isso. Isso aí foi assustador. Porque como o João estava falando, foi uma coisa muito... A prisão foi muito... Espetacularizada. Difícil falar. Mas e assim, porque você pega a pessoa, prende dentro de um condomínio de classe média alta, classe alta, criança lá, 3 crianças dentro do local, e você obriga a pessoa a sair de casa sem camisa, descalça, e vai ficar falando ali com a mídia toda ali, chama todo mundo para aquela coletiva, e aí o cara ainda vai entrar tem uma imagem que ele vai entrar dentro de uma viatura da polícia, os caras que estão dentro, né, pessoas que são acusadas de serem, né, também traficantes, enfim, no caso eles serem traficantes, começam a fazer pose, quer dizer, aí cria um herói. O grande problema é que a gente tem, os heróis hoje das favelas, hoje são os traficantes. Isso é assustador. Tem uma imagem do TH dançando, porque o TH era uma pessoa carismática para aquele ambiente da favela, era cria da favela, e ele está dançando com 2 crianças atrás, tentando imitá-lo. Quer dizer, imagina isso. É essa imagem que as crianças hoje têm. É infelizmente, do cara que está ostentando ouro, vários cordões, com carrão, vendendo drogas com a menina bonitinha, enfim. E assim, cara... Olha falta de heróis, né? É muita doideira isso, porque tudo no Brasil, e ainda mais no 021, vira uma doideira. Olha só, os caras começaram a chamar a soltura do Pose de habeas corpus party. Ou seja, a festa do habeas corpus em inglês. Teve o sósia do Pose com a sósia da mulher do Pose que vieram de Recife pra fazer show, no meio do barato. Teve um cara vestido de super-herói, de gelado, salvando o Oroa de ser preso. O cara vai prender o Oroa, o cara vestido de gelado empurra, e ele já triplicou o número de seguidores no Instagram. Teve roda de grau na frente do negócio, então os caras... Grau é aquele que se faz com a moto e com a bicicleta, de você empinar e tal, e etc. Então teve tudo o bolo que você imaginar de espetáculo ali, teve na soltura do Pose. As pessoas em cima do ônibus, né? O próprio Oroa em cima do ônibus, falando, gesticulando. Assim, não, e o pessoal apavorado, imagina. Isso aí é o complexo penitenciário de Jericinó, onde tem a maior quantidade de presídios no Rio de Janeiro. Assim, é um complexo penitenciário. O pessoal ficou apavorado, não tinha nem pessoas suficientes para fazer a segurança. Imagina! É realmente uma coisa, enfim, impactante.